Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop, paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. DE, arte em decoração, sua casa mais completa. E Camping Clube, prazer em morar bem. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora, todas as manhãs de domingo. Eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até você as notícias e histórias de empreendedorismo dos nossos convidados. E a conversa de hoje é com João Luiz Cruzara Abraão, diretor-presidente da Canaã Norte Recicláveis. Bom dia, João. Bom dia, Marcos. Bom dia. Ô João, você hoje é diretor-presidente, sempre foi, né, da Canaã Norte Recicláveis, comércio atacadista de produtos recicláveis. Você veio para Sinop em que ano, João? Vim em 2004. 2004. Dezembro de 2004. Você é natural de onde? De Uberlândia, Minas Gerais. Já mexia com produtos recicláveis lá? Não mexia. Eu sou formado, fiz faculdade de Direito. Ao concluir a faculdade, um convite do meu irmão, que já mexia com reciclagem em Cuiabá, me apresentou o negócio e me sugeriu que eu viesse para Sinop, né, dado ao potencial do município. Sim. Me sugeriu que eu viesse e montasse um negócio semelhante ao dele. Foi quando eu vim, conheci, me apaixonei por Sinop e resolvi montar o negócio, iniciar minha vida. O negócio de reciclagem, então, está na família? Tá na família. Seu irmão, como é que é o nome do seu irmão? Rodrigo. Ele tem em Cuiabá? Tem em Cuiabá. Já estabelecido lá. Muito tempo? Já tem mais de 20 anos. 20 anos. É. Então já conhecia o mercado profundamente? Já conhecia e ele me deu a diretriz, me mostrou o caminho, né, do negócio. E aí hoje nós estamos aqui, em 10 anos já, completando 10 anos. Completando 10 anos. É. Ô João, como é que foi para você tomar essa decisão, apesar de seu irmão já ter esse conhecimento, já há muitos anos desse mercado, da carreira de advogado, tomar essa decisão para empreender? Então, Marcos, para a gente foi um desafio, ainda mais empreender num lugar onde não se conhece ninguém e ninguém te conhece, né? Então foi um desafio muito grande, mas eu fui motivado, acho que todo empreendedor ele tem algo dentro dele que quer inovar, quer fazer algo a mais, quer realmente empreender, né? E eu tinha esse desejo no meu coração, nos meus objetivos e acabei optando quando ele acendeu essa luz, eu falei, é a oportunidade que eu tenho e vamos lá, eu vou fazer. Então você veio em 2004, né, para Sinop, virando 10 anos aí. Que mês que faz aniversário? Dezembro. 10 anos. Aí você chega em Sinop, você tem aqui um embasamento familiar, no histórico desse trabalho na família, mas naturalmente você fez algum tipo de pesquisa, de prospecção. Como é que é na área de reciclagem, ainda mais na de vocês, que é de plásticos e papelão, né? Isso. Que tipo de pesquisa você fez, que tipo de planejamento? O mercado em si de reciclagem ele é muito pouco profissional. Né? Não se tem, ou não é comum, rotineiro, se ver uma empresa de reciclagem sendo administrada e gerida com uma gestão definida, com compromissos, né? Então, assumidos e firmados, e concretizados e realizados. Então, quando eu cheguei em Sinop, eu vim conhecer o município e ver as empresas que já atuavam nesse segmento. Sim. Na época, tinham 4 empresas que já estavam atuando nesse segmento, mas muito pouco profissionais. Muito rudimentar. Então, muito rudimentar. Muito rústico a forma de gestão deles. Então, o próprio dono da reciclagem fazia a coleta no próprio caminhão e chegava no cliente de bermuda, de chinela havaiana. Então, a hora que nós vimos isso, a hora que eu vi, eu falei, poxa, o caminho está aqui. Se a gente vier montar um negócio aqui com uma gestão diferenciada, introduzir dentro desse segmento tão rústico, mas introduzir uma forma de gestão com metas estabelecidas para metas pessoais, profissionais, metas de gestão mesmo, de compactação, de logística. Se a gente introduzir essa metodologia de trabalho, a tendência é de dar certo. E conseguimos, através disso, né, driblar o que é a maior dificuldade hoje no nosso segmento, que é a logística, o custo de logística. Então, nós entendemos que quanto mais organizado,
menor é um custo operacional. Sim. Né? Você consegue trabalhar melhor a sua empresa e conseguimos desenvolver um trabalho aqui, temos desenvolvido um trabalho aqui. Uhum. No princípio, quando você trouxe em 2004 que você veio para cá, você tinha noção de tonelagem, o que era necessário para você ter um ponto de equilíbrio na empresa? Não, a gente não tinha uma ideia do que nós poderíamos alcançar. Nós víamos um potencial muito grande, né? E devido à localização de Sinop, igual hoje. Hoje nós estamos aqui, mas hoje a gente atende outros 12 municípios. Outros 12. Nós não imaginávamos que nós atenderíamos, nos tornaríamos um polo que nós nos tornamos hoje, de reciclagem. Então hoje, nos 10 municípios, 11 municípios vizinhos de Sinop, a gente tem hoje algum tipo de parceria na compra e aquisição do material reciclável. É material reciclado. E hoje você está no Parque Industrial. Isso. Né? Isso. A última vez que eu visitei você já estava ali no Parque Industrial. Hoje nós mudamos, nós estamos no setor industrial norte, novo, ali no fundo do Parque de Exposição, em sede própria, fizemos uma ampliação, um investimento. Para cá? Aqui. No fundo do Parque de Exposição, isso. Uhum. Estamos fazendo 7 meses que estamos na nossa sede própria. Construiu a sede própria já com toda a estrutura? Já toda a estrutura necessária para a gente trabalhar. Fizemos um investimento ali em maquinário e estrutura mesmo, para atender a nossa necessidade. Né? Dentro do que era a nossa necessidade, a gente construiu para atender isso daí. Ô, João, quantos anos você ficou, quando você montou, você já abriu ali onde eu visitei você pela última vez? Não, nós abrimos. Quando eu comecei, Márcio, eu comecei de uma forma assim, apesar de introduzirmos essa metodologia de trabalho, nós iniciamos bem pequenininho mesmo, quando no começo nós havíamos compro uma empresa de uma pessoa que trabalhava no setor, e quando eu cheguei, alugamos barracão, compramos um caminhão, a prensa, essa pessoa ela deu para trás o negócio, ela não quis mais fazer o negócio, e aí tive que fazer a dispensa dos funcionários, e a princípio eu peguei e falei, não, deixa comigo, eu e mais um funcionário. E por 6 meses eu ficava no caminhão, e o outro funcionário meu, de manhã nós fazíamos coleta, à tarde eu ia visitar fornecedores, a tentar conquistar novos fornecedores. Isso daí foram o período de maturação que durou mesmo, que a empresa começou a criar um pouco mais de robustez, foi 1 ano. Agora, os 5 primeiros anos foram anos de luta, nós lutamos e eu acho que é o normal, né, para um empreendedor, para um empresário, os 5 primeiros anos são desafios dia a dia, né? Desafios, A sede era, se não me engano, eu acho que até fui visitar você uma vez lá, quando eu morava aqui no Jacarandás, e ali naquela região do Jacarandás ali, não era uma sede ali? Era uma sede bem pequena, um escritório bem pequenininho, tudo no reboco, né? Era bem ali mesmo. E depois nós mudamos para o outro lado da BR, né? Sim. Próximo à Amazônia Máquinas. Ficamos lá de 2006 até 2013. E agora em 2014 fomos para... Quando surgiu a oportunidade desse novo parque industrial, né? Abraçamos e conseguimos. Nós estamos a 2.000 quilômetros da capital. Você está falando de logística. Como que é? Você prensa esse material, ele vai dar uma tonelagem para transporte. O maior desafio hoje seria a distância para quem está trabalhando com reciclagem? Um dos desafios, sim. Primeiro, nem todo produto reciclável a gente consegue reciclar. Sim. Por causa do custo da logística. Então, a gente falar em reciclagem no norte do Mato Grosso é diferente de falar de reciclagem no sudeste, tanto em São Paulo, em Minas, no Rio. Exato. Né? Então, assim, hoje o nosso maior desafio é esse. E a única forma que a gente tem de driblar isso é reduzindo o custo. Quanto menor o custo operacional, maior é a nossa lucratividade. E a nossa lucratividade, muitas vezes, ela fica retida, boa parte dela, na própria logística. Existe, João, da parte estadual, federal, algum tipo de incentivo para quem vai empreender? Né? Você já tomou ciência disso? Conseguiu participar de alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente tem a nossa área contábil, ela está sempre atenta a as constantes mudanças que tem no segmento de reciclagem. Agora, o que a gente percebe, Marcos, é que
o governo ele tira de um lado e coloca, ele tira de um lado, mas embute em outro lado. Acrescenta em outro. E acrescenta em outro lado. Então, a gente hoje não tem muito pouco incentivo, algum incentivo na parte federal, agora estadual absolutamente nenhum e municipal absolutamente nenhum. Pelo contrário, é bem oneroso. Hoje, numa escala, se eu pudesse colocar numa escala quais são as nossas despesas, numa escala de 1 a 10, o imposto estaria talvez no terceiro item ali de maior custo, Peso, né, dentro do peso, peso dentro nos do custos orçamento da empresa. Da empresa. Bom, a gente sabe que tem uma lei que agora recente proíbe os lixões. Sim. Né? Tem que ter toda uma estrutura de tratamento. As empresas de reciclagem são responsáveis por um benefício, vamos falar isso, Certo. para a população, no sentido de responsabilidade social. É uma empresa com fins lucrativos, mas de tabela ela cumpre uma função, né, que seria pública. Isso. Né? Por quê? Porque ela tira toda, em especial o plástico. Não é? O papelão tem seus componentes químicos, apesar dele diluir, mas tem seus componentes químicos. Ela retira isso do meio ambiente, né? Agindo como responsabilidade social, vamos dizer assim, né? Apesar do objetivo financeiro, como objetivo de lucro. Mas como empresa, ela é responsável, né, por uma boa parte desses custos que o município deveria ter, né, e pode passar a ter maior ainda agora. Então, conforme você comentou, os municípios, eu não vou dizer só Sinop, mas os municípios deveriam ter né, um planejamento de incentivo a essas empresas, não só empresas de reciclagem, como cooperativas, como outros segmentos. Né? E agora, mais ainda, com essa questão da proibição do lixão, não é, João? Isso é interessante, mas eu acho que vai acabar sendo inevitável, porque quando o governo federal, ele introduz uma lei onde obriga as cidades a reduzirem ou acabarem com os lixões. Como que é feito hoje? O lixo ele é enterrado, ele vai para um lixão e ele é enterrado e não tem custo para a prefeitura ou para o órgão público. A partir do momento que se acaba, isso introduz mais um custo para o órgão público. Ele vai ter que procurar uma empresa ou um aterro sanitário e vai ter que pagar por tonelada de material enterrado. Aí é onde entra a importância da nossa empresa, né, junto ao... Agora sim eu acredito que possa ser mais valorizado. Por quê, Marcos? Vamos supor, o que a gente recicla, ele deixa de ser enterrado. Deixa de ser enterrado. Então hoje o município ele vai deixar de ter um custo, quanto mais eficiente for a minha empresa, menor é o custo para o órgão público. Então aí, agora sim eu acredito que deva começar a introduzir algum tipo de benefício e tal, para incentivar. Por quê? Porque quanto mais incentivado nós formos, menor é o custo para ele de ter que enterrar o produto. Para o município, além da parte natural de uma empresa, que é a geração de emprego, de renda, né, para as pessoas, para a cidade, não é, João? E outra situação a se pensar, a se considerar, é a questão do próprio empresário, né? Hoje os grandes geradores de resíduo, eles fazem a destinação adequada, até para que possam ser certificados. A nossa empresa hoje é uma das poucas no estado que consegue fazer uma certificação para o empresário que faz a sua correta destinação do resíduo. Sim. Então, a prefeitura não vai querer assumir com certeza a responsabilidade de fazer a destinação de resíduo das empresas. Então, onde as empresas também devem começar a se mobilizar em torno disso daí. E como o Sinop é vitrine a nível nacional e também internacional para todas as situações, nós estamos na Bacia Amazônica, e isso reflete com muito mais peso. Né? Hoje a gente pode dar um exemplo, João, hoje de quantas toneladas de plástico e papelão você retira mensalmente? Marcos, é difícil para a gente falar porque hoje a gente fala num contexto não só de Sinop,
mas um contexto maior. Microrregional. Então, o que hoje a gente tem aí, vamos supor, produtores rurais, que é muito sazonal, tem épocas que geram uma quantidade muito grande, de 200, 300 toneladas, tem época que ele gera 5 ou não gera nada, então ela oscila bastante. Então é difícil a gente mensurar aí um volume aproximado. Mas em se tratando do movimento do comércio em Sinop, a gente pode imaginar só do comércio o que isso gera de plástico e papelão. Né? A gente tem uma noção aí que não é pouco. Né? Esse não é pouco em se enterrar num solo como o nosso, que tem uma bacia hidrográfica aqui de baixo. Né? Eu não me lembro o nome, se é a bacia... Agora fugiu o nome da bacia de água que tem aqui em Sinop, mas é um solo úmido. A gente sabe que a bacia ela é superficial. Com a represa agora enchendo, ela vai subir ainda mais, com a hidrelétrica. Essa decisão de enterrar o lixo ou reciclar, quer dizer, são 3 vertentes que fica muito fácil para qualquer criança tomar essa decisão. Hoje toda criança aprende na escola que deve se reciclar. O poder público não poderia ser diferente. Tem que tomar uma decisão coerente de evitar enterrar isso em solo e incentivar as empresas de reciclagem, né, João? O que a gente tem visto é uma movimentação muito grande. Inclusive ontem, a gente é constantemente convidado pelos municípios vizinhos a prestar algum tipo de esclarecimento e auxiliar nesse processo de gestão. Ontem, inclusive, eu estive em Lucas do Rio Verde. Sim. Fui convidado pelo município, passei o dia todo lá, a gente tentando resolver e sanar um problema que foi gerado lá em decorrência nessa mesma linha de gestão de resíduos. E agora, aqui especificamente em Sinop, Marcos, a gente tem visto que tem se progredido. Nos últimos 2 anos, a gente tem visto uma preocupação muito grande por parte da Secretaria de Meio Ambiente com relação a isso. Tem feito uma série de trabalhos, assim, acaba sempre esbarrando na questão orçamentária. Sim. E eu não quero entrar muito nesse quesito. Mas a gente tem visto uma certa preocupação, sim, por parte da Prefeitura. E eu acredito que nos próximos meses, vamos colocar aí 6 a 12 meses, deve ter alguma novidade boa para o nosso município. E Sinop hoje tem tudo, tem absolutamente tudo, Marcos, para ser uma referência nacional na questão de coleta seletiva. Com certeza. E por que isso? Porque nunca se teve nada. Então a população, o cidadão hoje, ele anseia pela coleta seletiva. Então é fácil de se vender isso. Então, a partir agora, desde que seja feita com muita qualidade. Porque se a dona de casa separa o material reciclável dela e a coleta seletiva vai acontecer numa terça-feira no bairro dela, se ela coloca o material na terça-feira, a reciclagem dela, na terça-feira na porta da sua casa e o caminhão não pega, na quarta-feira ela vai chegar, o lixo vai estar lá. Ela perde a credibilidade do processo seletivo. Exatamente. E é isso que não pode acontecer. Exatamente. Então, o que a gente tem dito na prefeitura é isso. Seja qual for a forma que vocês vão estar trabalhando, façam bem feito. E façam para que façam de uma vez só. O que for fazer, pense bastante para que se tenha uma linha que não vai errar, para que o processo não seja descredibilizado. Diferente do que a gente vê hoje em Curitiba, fala-se que é uma referência e tudo. É uma referência, por quê? Porque existem investimentos, mas eles já erraram muito, já foram descredibilizados e hoje trabalham para ganhar novamente aquela credibilidade que havia sido perdida. Você está falando de Curitiba, minha mãe, minha família mora em Campo Largo, 20 quilômetros de Curitiba. E me chamou muita atenção essa questão da credibilidade do morador, no quesito de fazer questão de fazer a separação dos produtos. A gente estava lá, eu e minha família estávamos lá, e minha mãe se lembrou que o caminhão passaria todo dia de manhã, e ela já saiu catando garrafa, separando plástico, tudo. Eu falei, mãe, o que você vai fazer? Você está juntando as coisas para vender? Ela falou assim, não, o caminhão vai passar a pegar, e é separado. Então, a preocupação do morador, lá na região de Curitiba, em colaborar com o meio ambiente, colaborar com esse processo de reciclagem. Cultura, então, eu vi isso lá e você falando agora me lembrou uma boa lembrança. Sinop, como referência de colonização, pelas empresas que estão vindo em Sinop hoje, são as loteadoras, que já entregam todo o loteamento com toda a infraestrutura, com água, com asfalto, com esgoto pluvial, com escoamento pluvial todo.
a continuidade dessa organização, né, que o plano diretor exige, vai finalizar em questões ambientais, como a da reciclagem, né? Todo o processo de coleta de esgoto desse projeto que já está sendo efetivado aqui em Sinop, a gente acredita que no próximo ano já retome todo esse processo novamente, de expansão de tratamento do esgoto. Ele tem paralelo, né, o tratamento dos dejetos descartados pelas residências, pelas empresas. Nós estamos aqui conversando com o João Luiz Crozara Abraão, diretor-presidente da Canaã Norte Recicláveis. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a certificação que a Norte Canaã oferece para as empresas parceiras de reciclagem. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando e nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras, Centro. Fone 3531-3501. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Aproveite as últimas unidades do Residencial Novo Horizonte. Lotes a preço de lançamento. Residencial Novo Horizonte, aprovado e registrado. 90% da infraestrutura concluída. Próxima escola, supermercados e UPA 24 horas. Negociamos sua entrada. Parcelamos o restante em 120 vezes. Visite o escritório da Invest Beira Rio, na Rua das Aroeiras 629 Centro. Residencial Novo Horizonte. Bom pra morar, ótimo pra investir. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Moro num lugar, uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, a lenha, tenho tudo aqui. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando e nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai.
Eu estou aqui conversando com o empreendedor João Luiz Cruzar Abraão, que é diretor-presidente da Canaã Norte Recicláveis. E a gente estava terminando o primeiro bloco falando sobre as empresas de Sinop que buscam se encaixar nessa classificação, né, de responsabilidade socioambiental. E o João, aqui da Canaã Norte Recicláveis, é a empresa em Sinop hoje que pode dar essa classificação para as empresas. Ô, João, as empresas em Sinop têm buscado obter mais conhecimento e se adequar a essas classificações? Tem evoluído bastante. Hoje a nossa empresa já há uns 2, 3 anos ela está apta a fazer a certificação. Nós criamos esse processo de certificação, sim, mas nos últimos 12 meses ela tomou uma proporção maior. As empresas têm nos procurado e a gente tem oferecido isso também. Mesmo sem nos pedir, a gente tem oferecido isso a elas, esse diferencial. E a gente tem visto que hoje eles têm buscado, né, eles nos agradecem, porque é fundamental essa certificação até para obtenção de ISO, programas internos de gestão e de gerenciamento, de qualidade, produção. A certificação, ela vai oferecer para quem faz essa parceria, para as empresas, para a indústria, também para a agroindústria, né? Hoje quem trabalha com grandes fazendas não tem mais como fugir tanto no quesito trabalhista quanto no quesito responsabilidade socioambiental. Elas buscam essa adequação para adquirir os ISOs em que ela se encaixa, né? Isso agrega valor ao produto, agrega valor de responsabilidade social para com os funcionários, para com os colaboradores, porque se sentem valorizados, né? Percebem o compromisso dos seus gestores. Então, é muito importante que as empresas busquem essa informação. Acredito que pode buscar lá com você, né, João? Sim. Na Canaã Norte Recicláveis. A gente vai colocar o telefone da sua empresa, ou o e-mail da sua empresa no final, no rodapé, mas para que possam tirar mais informações sobre essa certificação. João, existe um limite de produtos, mínimo de produtos, para que a empresa possa fazer uma parceria com a Canaã? Dentro de Sinop, a gente busca acima de 500, 600 quilos, nós já mandamos o nosso caminhão fazer a coleta. Agora, o recebimento dentro da nossa empresa, ele é muito ágil, a gente dentro da nossa estrutura, a gente tem balanção para caminhão, então tem toda uma estrutura voltada para atendimento deles. Então, caso tenha um volume menor e queira ser certificado, é só levar lá na empresa, ele chega lá, vai ser atendido com muita agilidade e com muita qualidade, que é o que a gente busca fazer lá. Ô, João, a responsabilidade socioambiental, além de agregar valor, como eu disse agorinha, ela traz um bem-estar para o funcionário, para a comunidade, né? Isso dá uma valorização de marca para a empresa. Não é? O que a gente pode perguntar para você hoje, como que é a sua forma de gerir, de atuar hoje no mercado de Sinop? Você tem a sua equipe de catadores, né? Mas existem os catadores, aqueles que tem um carrinho, que ele vai. Como é que funciona isso hoje? Hoje a gente tem três fontes de captação de produtos. Certo. Que é o catador, que são essas pessoas que catam na rua, né? Que tem a sua carretinha e que, por sinal, a gente vê hoje em Sinop, é algo que a gente não vê no Brasil. Né? Geralmente, quando a gente tem uma imagem de catador, a gente tem uma imagem de uma pessoa empurrando uma carretinha de madeira. Subjugada como se fosse um mendigo. Exatamente. E né? em Sinop não é isso. Em Sinop, a empresa, nós entendemos e valorizamos ele, a ponto quem nos ouve pode perceber, o catador em Sinop, ele anda de moto. Exatamente. Mas é moto nova. Então, a cada 2, 3 anos, ele troca a moto dele por uma moto nova, porque é o instrumento de trabalho dele. Isso daí é a valorização que a gente dá para ele. E eu acho que é uma das chaves do nosso sucesso. Não só a compra, eu não quero o catador, eu quero um parceiro. E um parceiro tem que ser bom para ele e para mim também. Então, o que eu quero? Uma qualidade de material. Quero que ele me coloque na minha empresa, ou que ele me traga um material de qualidade, em troca disso eu dou uma condição de trabalho boa para ele. Essa moto é dele, geralmente eu compro a moto, ajudo ele a comprar a moto, uma parte da moto, e ele me paga do jeito que ele quiser, ele vai me pagando com o produto aos poucos. Né? E isso daí a gente colhe o fruto, colhe a gratidão, colhe o respeito, né, dele, e faz com que a gente tenha parcerias aí. Eu tenho fornecedores que me fornecem há 9, 10 anos,
o produto. Então ele trabalha com a gente, ele não quer deixar de trabalhar com a gente, porque por mais que seja um trabalho informal para ele sabe que ele tem uma empresa séria e uma empresa que dá segurança para ele. Que amanhã ou depois, se ele vai baixar para pegar uma reciclagem no chão, se ele der um mau jeito nas costas, ele ficar 10, 15 dias parado, ele sabe que ele vai ter uma empresa que vai ajudá-lo, que não vai deixar ele passar necessidade. E que quando ele voltar ativo, ele vai conseguir colocar isso daí tudo em dia com a gente, a parte financeira em dia. Então, hoje, João, agora recente foi aprovada a lei de universalização do Super Simples. Porque antes, para abrir uma empresa individual, é uma coisa simples, fácil, mas acaba gerando, ele tem que recolher alguns impostos, né? Deve existir algum incentivo nessa mudança, para que esses catadores também possam assumir uma proteção maior de acordo com a própria responsabilidade, né? Hoje você colabora com eles, essa parceria, é inovador isso, né? Da parceria com a moto, de ajudar, de auxiliar, de certa forma tira da informalidade uma pessoa dessa, né? E essas pessoas saindo da informalidade, também na parte, no quesito de recolher seus tributos, acredito que com o tempo possa ser uma coisa bastante favorável também. O governo federal ele tem ajudado bastante, Marcos, nessa situação. Talvez não na questão de inclusão, criação de empresas e tudo mais, mas com programas de tipo Cata Forte, que são programas do governo para estimular, né, e formalizar os catadores, que é um programa onde entra o município também, né, para a inclusão desses catadores e que eles têm começado a se movimentar nesse sentido. Né, e é isso. Agora, os catadores, né, hoje eu tenho catador aqui em Sinop que tira na casa de 3 a 4 mil reais por mês. Por mês. Você vai na casa dele, os móveis são móveis planejados. Tem muito gestor, gerente de empresa que não ganha isso. Exatamente. E quando a gente fala, às vezes a pessoa assusta, mas existe. Agora, vai depender da aplicação dele, da forma que ele vai trabalhar. Eu tenho um catador que tira 100, 200 reais por mês. Agora eu tenho um catador que tira 3 mil, 3.500 reais. Ele se dedica àquilo ali. Ele pega de manhã, vai até no final da tarde, e a esposa ajuda ele na classificação do material na casa dele, então que tem uma boa renda. Isso é fruto também de um investimento da nossa empresa, que é aquela questão de você colocar uma moto para ele, ele vai cansar menos, dá uma orientação, um treinamento, se ele quer começar, existe um treinamento. Hoje eu quero, vamos supor que eu sou um catador, eu resolvi ser um catador, né, um coletor de produtos recicláveis. Eu vou lá, procuro o João na Canaã, e eu vou pedir para o João um treinamento para me dizer como é que eu devo proceder com papelão, que tipo de plástico eu devo coletar, como é que vai ser. Existe um trabalho assim, João? Existe sim. A nossa equipe está treinada a pegar uma pessoa e até busca isso. A gente não fica parado na empresa esperando, a gente tem uma equipe que tenta estimular isso daí, e essa equipe ela está treinada, ela leva a pessoa lá para dentro da nossa empresa, mostra a classificação certinho, como tem que acontecer, né, explica como que funciona a compra do produto, ela sai de lá sabendo como operar. Não é difícil, é muito simples, mas a gente dá uma atenção especial para isso. O João, de certa forma, esse trabalho, essa dedicação, esse treinamento, essa parceria, essa confiança que você põe na mesa para quem quer trabalhar com você, como coletor, é uma espécie de valorização do ser humano. Sem dúvida. Não é? É uma responsabilidade social, né, que reflete na Canaã de forma muito positiva, né? Sem dúvida, Marcos. A gente entende assim que uma vez eu ouvi um irmão meu me falou uma coisa. Falou assim: o caminhão tá cheio de gente querendo comprar e vender. Prensa tá cheio de gente querendo comprar e vender. Barracão a mesma coisa. O catador não. O catador é uma conquista. E como uma conquista ele tem que ser valorizado. Exato. Então ele, como diz o outro, é a menina dos nossos olhos, cada fornecedor, tanto pessoa física quanto jurídica. É uma conquista. E o nosso trabalho, ele é voltado para o atendimento, não só um bom atendimento, mas um atendimento de excelência. É o que a gente busca fazer. Bom, você que está em casa assistindo o programa Norte Empreendedor, eu estou conversando aqui com o João, que é diretor-presidente da Canaã, né, que é uma empresa de reciclagem de plásticos e papelão aqui de Sinop. Você, quando você estiver na sua casa ou na rua e você vê passar por você um coletor de produtos recicláveis, você vai olhar ele com um olhar diferente a partir de agora,
porque você vai entender a importância desse coletor de produtos recicláveis para o meio ambiente, para a valorização da nossa sociedade como uma sociedade responsável, não é? De uma cadeia de ações que nascem desde dentro das casas, de dentro dos comércios, até para quem anda na rua de carro e resolve jogar uma latinha de cerveja para fora da janela, não é? Então, você vai passar a ver essas pessoas com outros olhos. Ô João, hoje você atua com quantos colaboradores aqui em Sinop? Marcos, hoje a gente deve ter em Sinop em torno de 80 a 90 colaboradores. 80 a 90 colaboradores. Quando eu falo colaboradores, nessa 80 a 90 são catadores. Catadores. São pessoas que trabalham de forma autônoma. Autônoma porque não tem um vínculo formal com a nossa empresa, porque trabalham o dia que querem, da forma que querem e vendem para quem querem. Né? Agora, o nosso grande desafio é fazer com que essa venda venha para nós. Venha para vocês. Aí por isso existe todo esse trabalho, porque você exige uma qualidade, né, João? Exatamente. Ô, João, você coleta um produto com qualidade aqui, ele precisa chegar com qualidade no destino dele. Né? E como é que funciona esse processo de avaliação de qualidade no papelão e no plástico, por exemplo? Quando a gente faz a venda de um produto, a empresa nos devolve um relatório de qualidade. Questão de umidade, de materiais, por exemplo, o papelão, ele não pode ter papel branco misturado ao papelão, não pode ter plástico misturado, então eles nos devolvem um relatório de qualidade em cima disso. Quando o material ele entra na nossa empresa, ele já começa a ser rastreado. Ele tem um lacre, ele recebe um lacre e quando esse material vai para compactação, caso ele não esteja com a qualidade adequada, a gente consegue fazer uma busca e o rastreamento para saber de onde que veio aquele produto. Tanto dentro da cidade quanto nas cidades vizinhas também. Ô, João, hoje você está atuando especificamente com 2 produtos, o papelão e o plástico. E existe outros segmentos de reciclagem que a gente vê em Sinop. Eu recente, assistindo um programa desses de canal a cabo, eu vi um trabalho que o pessoal faz coletando materiais nobres. Então hoje nós temos televisores, monitor de computador, CPUs, todo esse equipamento eletrônico que, de certa forma, hoje aqui em Sinop, pelo que eu sei, ainda não existe um centro de tratamento disso. A gente vê nas grandes capitais. A Canaã tem projetos para avançar na diversificação de produtos? Certo. Hoje o segmento de reciclagem está em constante mudança. Essa questão está se evoluindo muito. Uma tendência que a gente tem visto no mercado, e o mercado a gente sabe que ele é soberano, né? E a gente tem que respeitar ele. Quando nós iniciamos nossas atividades, Marcos, nós poderíamos trabalhar não só com papelão e com plástico, mas também com ferro, com alumínio, com cobre, mas decidimos trabalhar com papelão e com plástico. Era o segmento mais difícil de se atuar, era o mais trabalhoso, mais oneroso. Mas nós optamos por ele. E falando, nós vamos trabalhar só com ele e vamos ser um dos melhores nessa linha de atuação. E hoje, a gente vê que a nossa decisão ela foi acertada e mais, a gente vê que existe uma tendência de mercado de não abrir-se o leque, mas sim afunilar. Ele está estreitando. Então, existe uma tendência a não ampliar, mas reduzir o leque de se especializar trabalho, em produtos determinados. Assim como na medicina, né? Você tem um clínico geral, hoje existem as especialidades. Então é assim também que a gente tem visto e tem traduzido o mercado, diagnosticado o mercado nessa linha. Com certeza. Hoje você não tem conhecimento em Sinop de empresas que atuem nessa área específica de produtos nobres, por exemplo? Por exemplo, você citou o exemplo do lixo eletrônico. Né? Que é o computador e isso tudo. Marcos, o lixo, esse tipo de reciclagem, ela é inversa. No meu caso, a gente faz questão de pagar pelo produto quando ele dá entrada na nossa empresa. Né? No caso do lixo eletrônico, a empresa tem que pagar para que ela possa receber. Ser tirada da empresa dele. Exatamente. Então vamos supor que quer destinar o lixo, ele quer mandar para reciclagem, então eu vou pagar para reciclar. Para reciclar. Nesse caso específico é assim que funciona. É a mesma coisa da pilha, da lâmpada, né? Existe um custo para se reciclar. É inverso o processo. E exigiria, em contrapartida, outros investimentos dos órgãos públicos, né? Já é um pouco difícil, né?
Eu acho que sim, não só de órgão público, mas de empresa privada também. Empresa privada. Né? Aquela pessoa que quer fazer, aquela empresa que tem esse tipo de resíduo, ela vai ter que assumir ou incluir mais um custo dentro da sua operação para fazer a destinação. Então, assim, a gente vê que é muito distante da nossa realidade. Talvez amanhã ou depois uma outra empresa, não a Canaã hoje recicláveis, né, mas um outro braço da empresa destinado para isso a gente não descarta. Mas a atividade hoje principal ela vai ser mantida e preservada. Não digo que não podemos abrir outros empreendimentos já em outras linhas de atuação também, mas aí são processos separados. Ô João, hoje você como empreendedor vai fazer 10 anos agora em dezembro, em Sinop, você já conhece toda a estrutura de Sinop e da micro-região de Sinop. Qual seria a sua visão para os próximos 10 anos, né, para visão panorâmica econômica de Sinop? Eu acho que é muito favorável. A grande dificuldade que a gente vê e o grande limitador são a sazonalidade do mercado de reciclagem. No momento ela está bom, de repente ela cai e fica praticamente inviável. Isso segura muito o crescimento da nossa empresa. Né? Então, chegou a época do custo operacional, o preço de venda do produto não cobriu o custo de venda, de logística e custo operacional. Então, isso aí é um limitador para a gente. Né? Mas a região em si ela é muito promissora. Muito promissora, sem dúvida nenhuma. A gente vê um grande futuro aí para a nossa região. Ô João, a gente sempre pede que o entrevistado passe uma mensagem, um conselho para quem está empreendendo. Né? Assim como você chegou em Sinop e resolveu ficar e empreender, né? Formado em Direito, uma profissão que poderia facilmente se encaixar no mercado pelo seu perfil, né? Você resolveu empreender. E para quem está empreendendo, qual seria o conselho do João? Marcos, eu costumo falar, muitas pessoas me procuram pedindo conselhos e tudo a respeito disso. Eu costumo dizer o principal, acho que eu tenho uma mão em cima de mim que me abençoa e que me direciona, que é Deus. Então, a minha mensagem principal teria que ser pautada nisso. Né? Eu entendo que tudo que a gente tem colhido é fruto de uma fidelidade com Deus e fruto de uma direção dada por Deus, porque é realmente uma forma de gerir, de gestão inovadora. Né? Agora, nada disso seria possível se eu não tivesse coragem e ousadia, né, para desbravar, para vir para uma região que a gente não conhece. Né? Eu vim sem medo não, porque medo a gente sempre tem, mas a certeza de que tudo daria certo. Se a gente, eu ouvi uma certa frase uma vez do comandante Rolim, lendo em uma revista, que dizia: nós só conseguiremos seguir crescendo na atividade que abraçamos e amamos se os nossos compromissos forem mantidos, o nosso ideal renovado e a nossa capacidade de sonhar não se limitar aos problemas. Então chegou a situação de eu ter que catar papelão na rua, bem no começo. E eu não tive medo disso. Eu fui e eu fiz, e hoje eu colho os frutos disso, né? Dessa ousadia, dessa coragem, dessa dedicação. E dos compromissos firmados, e cada compromisso firmado, cada compromisso honrado. Eu acho que é isso que todo empreendedor tem que ter. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem, e tem que ter palavra. Tem que ter essa certeza de que não precisa assumir um compromisso, mas se assumir, cumpre. Tem que cumprir. E isso daí te abre portas, e a gente tem visto isso. Conversando aqui com o João, diretor-presidente da Canaã, produtos recicláveis, especialista, no caso em plásticos e papelão, passando para ele aqui toda essa orientação, todo esse conhecimento, esse know-how, né, de responsabilidade socioambiental, o que reflete a empresa dele e todos que participam dentro do ciclo de reciclagem. O programa Norte Empreendedor vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento Cometa Hyundai Sinop, paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. DE, arte em decoração, sua casa mais completa. E Camping Clube, prazer em morar bem.